A pesquisa atual sobre materiais vítreos, então, foi iniciada durante o meu último ano de graduação. Mais uma vez, por acaso, devido à falta de professores especializados em engenharia de materiais, nós tivemos a enorme sorte de ter um professor americano chamado Whitmore. Era um professor aposentado da Universidade de Washington, que passou um ano aqui como professor visitante. E nesse ano ele ministrou algumas disciplinas e eu fui um bom aluno nas disciplinas dele. E ele me ofereceu uma bolsa de iniciação científica. Então eu tive uma bolsa de iniciação científica no 5º ano, porque naquela época, eu estou falando agora de 1976, eram pouquíssimas possibilidades de iniciação científica. Aqui no departamento todo tinha 2 ou 3 alunos com bolsa. Hoje nós temos mais de 100 bolsistas de iniciação científica aqui no departamento. E eu tive essa bolsa e o projeto que ele me propôs foi estudar a resistência química, a ataques químicos de vidros que estavam sendo testados para encapsulamento de resíduos radioativos. Até hoje, uma das melhores formas de se livrar de resíduos radioativos é incorporá-los numa massa vítrea, fundir tudo e enterrar em minas abandonadas de carvão ou de sal, coisas assim. Então eu trabalhei um ano com ele, mais ou menos, com vidros, e comecei então a me interessar por esse assunto. Fui fazer o mestrado aqui na Física da USP e aí eu procurei qualquer professor que porventura estivesse trabalhando com vidros, porque eu tinha então já essa missão de montar o grupo de pesquisas de vidro do Departamento de Engenharia de Materiais. Então eu já era um professor assistente. E achei o professor Aldo Krajewicz, já é aposentado, mas ainda continua ativo. Hoje ele está no Instituto de Física da USP de São Paulo. Mas o professor Aldo, na época, trabalhava aqui com uma técnica de raio-x chamada espalhamento de raio-x em baixos ângulos, e ele tinha interesse em estudar vidros, porque vidros são bons materiais que têm nanoestruturas. Na época nem se usava a palavra nanotecnologia ou nanomateriais, mas eu fiz um mestrado em nanomateriais com o professor Aldo. Logo em seguida, em 1 ano e meio, eu concluí o mestrado e o próprio professor Aldo me conseguiu uma vaga na Universidade de Sheffield, na Inglaterra, que na época era provavelmente o departamento mais bem equipado, mais famoso do mundo nessa área de vidros. E era o mais antigo também. Foi fundado em 1917. Então eu fiz o doutorado lá, com financiamento com uma bolsa da CAPES, e logo em 3 anos eu concluí, voltei então e comecei a montar o Laboratório de Materiais Vítreos, que hoje é com bastante segurança o mais bem montado da América do Sul, pelo menos. Nós temos já 4 professores no laboratório, uns 35 alunos entre iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e sempre um ou 2 ou 3 professores visitantes estrangeiros, né? É o LAMAV, Laboratório de Materiais Vítreos. As pesquisas que nós fazemos aqui são muito interessantes. Tem várias pesquisas de cunho básico, fundamental, onde tentamos entender as relações entre a estrutura molecular de certos materiais vítreos e certas propriedades dinâmicas, o fluxo viscoso, a difusão iônica, a cristalização deles e as propriedades resultantes, propriedades térmicas, ópticas, mecânicas, químicas, bioquímicas, reológicas e outras. Para se dar uma ideia, as pessoas geralmente acham que só há uns 2 ou 3 tipos de vidros, por exemplo, vidros de janelas, vidros de lâmpadas e vidros de garrafas. Mas quem
trabalha nesse assunto sabe que já foram desenvolvidas aproximadamente 400 mil composições diferentes de vidros. 400 mil tipos de vidros, dos quais alguns poucos milhares estão no mercado, mas nós temos 400 mil tipos já desenvolvidos. Desses 400 mil, talvez uns 100 ou 200 nós desenvolvemos nesse laboratório aqui, ou aperfeiçoamos. Por exemplo, vidros ultra especiais que resistem a impactos balísticos, né? Vidros de segurança, vidros ou vitrocerâmicos, materiais parcialmente vítreos, parcialmente cristalinos, que imitam mármore, granito, certas pedras utilizadas em arquitetura, né? Essas pedras estão ficando cada vez mais escassas e nós então desenvolvemos esse tipo de material usando vidros reciclados, né? É uma pesquisa também bastante interessante. Outra atividade que fazemos é desenvolver esses chamados vitrocerâmicos. Então pegamos um vidro, reordenamos a estrutura atômica e molecular desses vidros, transformando-os em materiais policristalinos, com uma estrutura organizada e cristalina, portanto eles ficam muito mais resistentes a esforços mecânicos, ao risco. Alguns deles, por exemplo, que são usados nesses cooktops, têm um coeficiente de expansão térmico 0, então pode-se aquecer o material e o material não se expande, tem vários usos para isso. E, inclusive, algumas peças para implantes no corpo humano. Por exemplo, esta vitrocerâmica está sendo testada na Faculdade de Medicina da Unesp, da minha cidade natal, Botucatu, por coincidência, como implantes oculares. Então, algumas pessoas, infelizmente, sofrem um acidente ou alguma doença e perdem um dos olhos. Então, nós estamos implantando esses materiais. Eles têm a propriedade específica de se colar ao nervo óptico e às cartilagens, portanto, é um olho de vidro, sim, não enxerga, obviamente, mas acompanha o movimento do olho sadio. Diferente dos olhos de vidro atuais, que ficam ali parados, esse olho aqui movimenta-se, conforme o nervo óptico movimenta-se para um lado ou para o outro, ele também movimenta-se. Então esses nós estamos já na fase chamada ensaios clínicos, sendo testados por médicos da Faculdade de Medicina Botucatu, com aproximadamente 60 pacientes já implantados com esses olhos artificiais. A fase de ensaios em vivo em coelhos já foi finalizada com extremo sucesso. Esse foi um trabalho que ganhou prêmio internacional há 2 anos atrás, num congresso internacional de oftalmologia. Nós fazemos também dentes artificiais, né? Estes dentes artificiais são os mais perfeitos, eles têm a mesma translucidez que os dentes naturais, eles têm a mesma dureza que os dentes naturais, então não desgastam o oposto, eles têm compatibilidade química no ambiente bucal, resistência mecânica altíssima, até maior que dos dentes naturais, enfim, várias propriedades que os tornam os melhores produtos até hoje desenvolvidos para próteses de grandes dimensões ou até para a substituição de um dente total. Enfim, tem uma variedade de pesquisas que nós fazemos, sempre voltados a esses materiais desorganizados, esses materiais vítreos que são tão importantes na vida cotidiana e também para a economia mundial.